E aí, pessoal, vamos para o PET 6, semana 4, terceiro ano. E assim encerrando esse PET. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, para a questão 1. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem, ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Certo? Habermas, consciência moral e agir comunicativo. Vamos lá, segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecido pela liberdade humana, que consagra a vontade, b. razão comunicativa, que requer um consenso, c. conhecimento filosófico, que expressa a verdade, d. técnica científica, que aumenta o poder do homem, ou e. poder político, que se concentra no sistema partidário. Se a gente for ler, se vocês forem ler ou observar a questão do pensamento de Habermas, vocês vão entender que a resposta certa é a letra B. Ou seja, razão comunicativa que requer o consenso. Mas por que isso, pessoal? Porque a razão comunicativa leva em consideração o consenso entre os indivíduos e a possibilidade de se posicionarem de maneira crítica a respeito das normas a serem ou não adotadas pelo grupo. E sendo assim, as normas não seriam derivadas de uma razão abstrata e universal, mas sim de um consenso a que chegariam os indivíduos numa situação, vamos falar assim, de corresponsabilidade. Então, todos os elementos de um grupo, é, a partir de um consenso, a partir de um acordo, ele chega, certo, à aceitação dessa norma. Então, nesse sentido, do ponto de vista ético, não se pode abandonar, segundo Habermas, a ideia do homem como ser relacional e que, portanto, tem, tem esse tipo de necessidade, esse tipo de necessidade de comunicação. Então, trata-se de uma concepção ética muito importante na medida em que abre caminho para o diálogo, para a tolerância, para o consenso, certo? Vou falar assim, no âmbito principalmente da sociedade contemporânea. Então, o agir comunicativo, o efeito, baseia-se no entendimento entre indivíduos racionais que buscam convencer uns aos outros sobre a validade das normas, até que elas possam ser aceitas por todos a partir de um consenso. Então, como vocês estão vendo aí, essa questão de a resposta que é a razão comunicativa, que ela requer justamente isso, o consenso, uma aceitação. São normas que são discutidas, são elaboradas, são estudadas e que procuram nela, é claro, pelo menos a participação de todos, ou a aceitação de, se não de todos, de praticamente todos, dentro de uma relação comunicativa. E justamente em relação a uma conversação para, então, haver esse consenso. Então, essa questão da razão comunicativa está muito ligada a essa palavra, consenso, aceitação, algo bem democrático. Vamos lá para a segunda questão. Então, vamos lá, pessoal, para a questão 2. O que é que se pede nela? Primeiro, observe a tira e leia o texto a seguir. Mundo monstro, tá certo? Então, o que aparece aí? Aí vem uma pessoa, uma mulher, e fala: Amor, alguma vez você já me traiu? E ele responde: Você prefere que eu minta ou que seja sincero? Aí, segundo ela, aí volta ela falando: Prefiro que você minta. Aí ele fala: Já traí você várias vezes. Então ela responde: E você acha que eu vou acreditar nisso? Então vamos lá. Aí o ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar imparcialmente as questões práticas, é seguramente interpretado de diferentes maneiras, mas ele não está livre e arbitrariamente à nossa disposição, já que revela a forma comunicativa do discurso racional, tá certo? E vamos lá, impõe-se intuitivamente,
a todos que estejam abertos a essa forma reflexiva de ação orientada para a comunicação. Habermas, Comentários à Ética do Discurso. Então, com base na tira e no texto, é correto afirmar que a ética do discurso de Habermas baseia-se em argumentos de autoridade prescritos universalmente e assegurados? Com certeza não. Em relação a Habermas, o que ele fala ele não é uma questão que ele propõe, como nós já lemos, já vimos aqui anteriormente, nessa questão moral, não é nada de autoritarismo, como é afirmado aqui baseia-se em argumentos de autoridades prescritos, não, muito menos universalmente. Tá certo? Ler é sobretudo pelo laço tradicional. Então, são certas concepções, certos pontos que estão sendo colocados aqui na questão A, que não está de acordo com o pensamento de Habermas, principalmente nessa questão de liberdade, de democracia, de consenso, que ele defende bem, né? A letra B, pauta-se em argumentos de utilidade, os quais impõem o dever de proporcionar, enquanto benefício, o maior bem ou a maior felicidade aos indivíduos. Não é isso que o texto quer, está demonstrando, está apresentando. Tá certo? Letra C, funda-se em argumentos racionais sobre condições simétricas da interação, amparados em pretensões de validade, tais como verdade, sinceridade e correção. Vamos lá. D. Constrói-se no uso de argumentos que visam o aconselhamento e a prudência, salientando a necessidade de ações retas do ponto de vista do caráter e da virtude. Não é por aí não. Não é isso que o texto dele, não é isso que é o objetivo de Habermas dentro de todo o pensamento dele quanto a essas questões morais. E a letra E realiza-se por meio de argumentos intuicionistas, fazendo respeitar o que cada pessoa carrega em sua biografia quanto à compreensão do que é certo ou errado. Não, a resposta para essa questão é a letra C. Funda-se em argumentos racionais sobre condições simétricas, tá certo? Sobre condições simétricas de interação, amparados em pretensões de validades, tais como verdade, sinceridade e correção. Portanto, a resposta, como vocês estão vendo aqui, já tinha marcado ela, é a letra C. Habermas visa fundar uma ética da discussão. Em vez de um sujeito buscar fazer valer uma lei universal, é preciso buscar uma discussão na qual as questões morais sejam objeto de debate. Não é você impor, mas sim que você leve para o debate. Então, dando lugar, a partir daí, a acordo, a um consenso. Então, a questão de Habermas é essa, é trabalhar determinadas questões morais a partir de debates. Então, no caso dele, uma norma ética para ele só é válida quando for objeto de uma livre discussão. Só o agir comunicativo que tende ao entendimento entre os atores pode ser a base ética de uma sociedade. Então, para Habermas, inclusive, ele foi acusado por muitos de reformista, porque, em vez de desesperar-se diante da democracia burguesa, levou a sério suas potencialidades. Então, a questão de Habermas era justamente essa, era o consenso, era a liberdade, era os acordos. Então, questões morais, ele fazia isso, não impunha, muito pelo contrário. É claro, sempre fundada em argumentos racionais, como está aqui na questão C. Entende? E a partir daí, as questões eram debatidas, eram, é claro, dentro de um debate livre, onde procurava-se haver o quê? Um consenso. Então era esse o pensamento de Habermas, voltado sempre para o lado mais democrático. Tá bom, pessoal? Então, até mais.